Salve, salve, estudante maranhense, professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, tá certo? Dando continuidade ao nosso estudo aí, só aula show aí sobre o ensino médio, né? Aulas de primeira, segunda e terceira série. E nós estamos aqui, essas aulas desse momento, elas estão abordando as características físicas do nosso planeta Terra, né? Desde a sua origem, 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, e as modificações. E hoje eu venho discutir contigo, venho conversar contigo sobre uma prática que gera muita curiosidade quando a gente fala disso em sala de aula, que é justamente a teoria das placas tectônicas e a deriva continental. Você sabia que os nossos continentes que hoje estão fragmentados já estiveram juntos em um só continente? Isso é verdade, tá? E, por incrível que pareça, isso foi comprovado há pouco tempo, gente, tá? Essa teoria que diz, que prova que os continentes estavam fragmentados, que hoje são fragmentados, e que um dia estiveram juntos, foi comprovada no século XX, no século passado, tá certo? E ela foi proposta, inclusive, por um geólogo alemão, como você está vendo aqui, Alfred Wegener, tá? E essa deriva continental, essas placas tectônicas, essa fragmentação vai ajudar a gente a entender vários fenômenos que ocorrem na superfície, tá? Então, dando continuidade, a gente começa falando sobre a teoria da deriva continental, que é isso bem aqui. Eu vou logo te mostrar a imagem rapidamente. A teoria da deriva continental é essa, tá? Os nossos continentes que hoje estão dessa característica bem aqui, fragmentados, tá? Vou botar aqui, hoje, atual, já estiveram há milhões de anos atrás juntos, formando um só continente que era denominado de Pangeia, tá? Quem explica e versa sobre isso foi o geólogo alemão chamado de Alfred Wegener. O que Wegener vai propor, gente, tá? Ele observando o contorno dos nossos continentes, observando a forma, tá certo, do nosso planeta, ele vai perceber algumas semelhanças. Principalmente, fazer um desenho aqui rápido para ti. Ele vai perceber semelhanças, isso aqui ficou horrível, tá? Deixa eu fazer aqui rapidamente, tá? Dá para fazer bem aqui no canto mesmo. Wegener vai perceber algumas semelhanças, principalmente entre o litoral da América do Sul e o continente africano. Wegener vai deduzir que essas regiões que parecem estar como se fossem áreas de encaixe, mas que hoje estão separadas, elas poderiam estar juntas há algum tempo atrás, né? E ele vai dizer que dentro da escala do ser humano, a gente não consegue perceber isso a olho nu, né, dentro do nosso tempo cronológico, mas dentro da idade da Terra, era possível que essas regiões estivessem juntas e se separaram a partir de movimentações internas, tá? No primeiro momento, gente, essa teoria de Wegener não foi aceita porque ele não conseguiu explicar por que esses continentes eles se fragmentaram. Mas anos depois, para a década de 40, 50, se descobre que os nossos continentes, gente, tá? Aqui, explicando, observando, se descobre que os nossos continentes, que hoje estão separados, tá certo? Mas eles não estão sobre um bloco rochoso único. Eles estão sobre grandes estruturas rochosas fragmentadas, que são denominados de placas tectônicas. E o mais importante, essas placas tectônicas, elas estão em movimentação devido às forças internas da Terra oriundas do manto. A gente já falou, né, já teve aula sobre estrutura interna da Terra, e a gente falou sobre o manto que gera pressão interna devido à temperatura e pressão. As rochas que vão estar em estado de fusão, vão estar em estado líquido e pastoso, elas fazem com que essas placas se movimentem. E essas movimentações foram responsáveis por quê? Pela fragmentação, né, desses dois continentes e a separação gradativa, gente, tá? Para Wegener, galera, inclusive ele diz que há milhões de anos atrás, tá certo, o nosso continente era formado só um e ele denominava de Pangeia, e apenas um oceano, que era denominado de Pantalás. E devido a essas forças internas, tá certo, os nossos continentes vão se fragmentando, inicialmente em dois grandes continentes, denominados de Gondwana e Laurásia e Gondwana, e continuam a se fragmentar, até adquirirem a forma atual, como vocês podem ver bem aqui nesta imagem, tá certo? Então, a teoria da deriva continental é uma teoria hoje aceita, comprovada, tá certo? E que nos ajuda a entender, tá, a evolução do nosso planeta de
Pangeia e Pantalá são um só continente até as características atuais. E muito importante, tá? Esse estudo, ele comprova, e a gente já falou isso em outras aulas, que essa movimentação, ela continua a acontecer. Tá? Para não escrever aqui em cima de Manel. Pronto, tá? Ela continua a acontecer, gente. Ou seja, os nossos continentes continuam aqui a se separar, outras regiões continuam a se encontrar. Você sabia que hoje o que nós convencionamos aqui, ó, como Índia, na realidade, foi um grande bloco, olha bem aqui, ó, que se movimentou em direção à placa euroasiática. E essa movimentação formou, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, gente, tá? E segundo estudos, a Cordilheira do Himalaia ela ainda cresce em torno de 2 centímetros por ano, tá? Porque esse movimento ele continua a acontecer, tá? Então, teoria da placa da deriva continental muito tranquila e uma teoria muito importante, tá? Nesse aspecto, surge também a teoria da tectônica de placas, porque quando é comprovado que a teoria de Wenger não é correta, se descobre que o nosso continente, como eu falei, os nossos continentes, eles não estão sobre um bloco rochoso fixo, eles estão sobre grandes placas rochosas fragmentadas. E isso foi denominado o nome de placas tectônicas, gente, tá? A crosta terrestre está dividida em grandes blocos rochosos que vão abrigar os continentes em cima e o fundo oceânico, tá certo? Ó, aqui seria a placa tectônica, aqui está o oceano e aqui estão os continentes. Belezinha? E muito importante, gente, como eu já expliquei, essas placas elas se movimentam por causa do magma que está, né, no manto, impulsionando as forças do interior do planeta, ou seja, pressão embaixo, ó, querendo sair, querendo ascender, e consequentemente, ó, a mão aqui se movimenta, as crostas. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, gente. Pelo contrário, ela é uma placa em constante movimentação e transformação. Aí, daqui a gente tem a ideia dos agentes endógenos, ou seja, que vêm do interior do planeta. Belezinha? E nesse aspecto, gente, tá? Mostrando aqui a imagem para vocês mais detalhada, aqui eu tenho a representação do mundo em relação às placas tectônicas. Vou tentar ampliar um pouquinho para você, tá? Vocês podem perceber, por exemplo, que o nosso planeta, ele é fragmentado em várias placas tectônicas. Curiosidade, tá certo? O Brasil, ele está situado na chamada placa sul-americana, e o Brasil está no centro dessa placa sul-americana. É isso que explica porque o Brasil é um país de baixo impacto sísmico, ou seja, o Brasil é um país que sofre com terremotos de baixa a baixíssima intensidade. Atenção, meu querido estudante, cuidado com isso, está dizendo que o Brasil é um país que não pode sofrer terremotos, isso já é errado. O Brasil pode sim sofrer terremotos, mas terremotos de baixa intensidade. Justificativa, porque o Brasil está distante de onde? Ó? O Brasil está distante das áreas das bordas, que são as áreas onde eu tenho maior impacto. Tá? E é interessante, se você prestar atenção, eu vou logo aqui ampliar para ti, deixa eu apagar aqui as representações. Você vai perceber que nesse mesmo desenho eu tenho umas setinhas. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá? Eu tenho, por exemplo, essas setinhas, tá certo? E percebam que essas setas elas estão em movimentos diversos. Aqui, por exemplo, elas estão, ó, se encontrando. Aqui, por exemplo, elas estão se separando. Tá? Eu tenho, por exemplo, cadê o limite transformante ou conservativo? É bem aqui assim, nesse imagem aqui não tem, mas, por exemplo, nessa localidade bem aqui, eu tenho, por exemplo, placas que descem e placas que sobem, que é um limite transformante ou conservativo. Importante frisar, são esses movimentos, gente, tá? Que vão ser responsáveis ou pela formação de dobramentos modernos, pelo encontro de placas tectônicas, ou a fragmentação, por exemplo, dos continentes, como você pode estar vendo entre América e África, gente, tá? Isso, galerinha, nós convencionamos aqui, ó, tá? Atenção, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Como as forças de convecção do planeta, tá? Como assim, Marcos? O material que está no fundo, tá? Vou pegar aqui a canetinha, deixa eu ver aqui para destacar, vou pegar o marca-texto amarelinho. As forças que estão no interior do planeta, elas tendem a subir, tá certo? E quanto mais próximo você chega da superfície, a temperatura, ela cai, se comparado ao interior da Terra. Deixa eu minimizar bem aqui. A temperatura, ela vai cair. Resultado, quando a temperatura ela cai mais próximo da superfície, essas estruturas que estão em estado pastoso para líquido, elas se solidificam, elas ficam mais rígidas. E, consequentemente, elas ficam mais
pesadas. E o resultado, elas, ó, descem novamente. Perceba que isso acaba fazendo um movimento de tipo de escada rolante. Material sobe, ó, e depois ele desce pesada. Aí ele desceu, ficou líquido de novo, aí, ó, vai subindo. Percebe que é um movimento de meio que escada rolante. A mesma coisa aqui, ó. Sobe, aí ficou sólido, desce. Sobe, desce. A isso, gente, tá? Vou fazer aqui o desenho bem aqui. Não está aparecendo? Tá? A isso nós chamamos de correntes ou forças de convecção. São esses movimentos que fazem com que as nossas placas elas se movimentem. Inclusive, esses movimentos são responsáveis tanto pela separação, como você pode estar vendo aqui agora, tá certo? Como também de encontro de placas tectônicas. Belezinha? E as forças de convecção, gente, elas vão nos ajudar a entender o movimento das placas. Mas antes disso, só detalhando aqui contigo, a Terra, ela divide-se em 14 principais placas tectônicas, ó, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua. Podendo, aí muito importante, podendo aproximar-se ou se afastar uma das outras. E também deslizar. Vou botar aqui, ó. E também deslizar. Eu vou já mostrar isso em exemplo para ti, tá? Continuando, como a gente já explicou, o intenso calor provoca a movimentação, ó, circular do manto em correntes de convecção, ó, subindo, descendo, e assim sucessivamente, belezinha? Em uma espiral, tá? Como a gente explicou agora. E é essa movimentação que vai explicar o movimento das placas tectônicas, tá? E o primeiro movimento que a gente fala, vou mostrar aqui para vocês, é o chamado movimento convergente, tá? Convergente vem de convergir, ou seja, são quando as placas elas se encontram. Olha aí, ó. Placas movimentando, ó, se encontrando frontalmente, gente. A isso nós chamamos de limites convergentes. Nos limites convergentes, nós temos como grandes consequências, gente, quando as placas se encontram, nós temos grande força gerada nesse impacto. Resultado, eu tenho terremotos, eu tenho formação disso aqui, ó, cadeias montanhosas, o relevo, ó, bateu, ele vai tipo se enrugando, ó, tá? Além disso, a placa mais densa, ela tende a jogar a placa mais leve para cima, ó. Se encontrou, a mais pesada desceu e vai jogando, ó, a mais leve para cima. Isso aqui, ó, que eu estou mostrando, forma o quê? Forma cadeias montanhosas, gente, tá? Limite convergente. Ó, então, atenção, no limite convergente, as placas se aproximam-se e chocam-se umas contra as outras, ó. Pum! Tá? Podem formar cadeias montanhosas, terremotos, erupções vulcânicas, tá certo? Terremoto, gente, nada mais é do que o encontro de placas tectônicas e vibração. Qual é a diferença do terremoto para o tsunami? É porque no terremoto, o seu epicentro é na superfície, no continente, né, no caso. E no caso do tsunami, o seu epicentro, onde há a vibração, é no fundo oceânico, tá? Essa é a diferença, tá bom? De terremoto para tsunami, mas ambos são considerados abalos sísmicos, tá? Limites convergentes, tranquilo? Próximo limite são os limites divergentes. Ora, se o convergente converge, se encontra, o divergente, ele, ó, se separa, vão para movimentos opostos. Fazer a setinha aqui, ó. Vou para o lado, você vai para o outro, tá certo? No movimento divergente, as placas afastam-se uma das outras, formando fendas, rachaduras na crosta. Por quê? Lembra do exemplo da panela? Deu na aula passada, se você ainda não assistiu, assista, a aula tá show de bola. Deu o exemplo da panela de pressão, né? O fogo aquecendo a panela, a água fervendo e a tampa ali pressionando. Se eu tiro a tampa rapidamente, o que que acende? A água, no caso o magma. E obviamente quando esse magma chega na superfície, o que ele vai fazer? Ele vai se solidificar. É esse movimento, gente, divergente, que foi responsável pela separação da América com a África, gente, tá? Toda vez que o magma ascendia a superfície, ele se consolidava. Então ele é tipo, ó, ocupando espaço, ó, ocupou. Aí subiu de novo, mas ocupando espaço. Vai assim, ó, pouco a pouco, ó. E aí, consequentemente, ele vai se separando. Tá? Olha aqui, deixa eu te mostrar aqui a imagem. Essa aqui imagem aqui fica até mais fácil para tu perceber. Então, limites divergentes. Olha o movimentinho da seta.
setinha 1, setinha 2, setinha 1, setinha 2. Perceba que quando essas placas elas vão se separando nos seus movimentos opostos, o magma vai ocupando esse espaço, pouco a pouco. Tá, ó. E cada vez que esse magma chega à superfície, ele se consolida, ele tipo enrijece. E o resultado? As regiões elas vão se separando. E isso, gente, é responsável por formar o que nós chamamos de dorsais, tá certo? No caso, dorsal mesoceânica, tá bom? Aqui no caso, por exemplo, a gente tem o Rift Valley, né? Que são justamente o quê? Vales de separação. O vale é uma estrutura assim, ó, tipo em V, tá certo? Então isso aqui vai se separando de uma região de outra, tá? Então, nos limites divergentes, a separação das placas oceânicas dá origem às dorsais mesoceânicas, cadeias montanhosas submersas que provocam a expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. E o último movimento, Marcos, tu já me disse que as placas podem se encontrar, elas podem se separar. E elas podem também, gente, deslizar entre si, ó, fazer aí, ó, tá? Quando as placas deslizam entre si, nós chamamos esse movimento de transformante ou conservativo, tá? Deixa eu mostrar aqui na imagem para ti, ó. Perceba que elas movimentam em sentido oposto, só que diferentemente do limite convergente, onde elas se encontram frontalmente, elas deslizam, ó, paralelamente entre si, tá? E obviamente que quando elas deslizam paralelamente, há o impacto e consequentemente há o quê? Há vibrações. E o resultado disso? Terremotos, abalos sísmicos, tá certo? Vou ver se eu botei aqui, mas não botei, tá? Uma região que a gente tem famosa é a chamada Falha de San Andreas, né, que fica nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar aqui nesse mapa, mostrar aqui onde está essa Falha de San Andreas, rapidinho. Vou mostrar aqui, pronto, bem aqui, ó. Eu até tinha evidenciado, tá? Essa regiãozinha bem aqui nós temos um limite, tá certo, chamado transformante conservativo. Aqui fica a famosíssima Falha de San Andreas, ou Falha de San Andreas, como você possa preferir, tá? É um limite transformante, tá? Onde as placas deslizam entre si e isso pode gerar grandes abalos sísmicos nos Estados Unidos, tá? Essa placa de fato existe, esse movimento. Inclusive tem até um filme, né, que é justamente chamado Falha de San Andreas com o The Rock. É um filme legal, assista, tá? Ajuda a gente a entender um pouquinho também desses movimentos. Continuando. Deixa eu voltar aqui para o slide, vamos lá, pronto. Então vamos lá, limite transformante ou conservativo. No movimento transformante, as placas deslizam umas sobre as outras, provocando rachaduras na região de contato, na parte lateral. Nesse movimento não há destruição ou criação de placas, podendo em alguns casos originar falhas. Elas não sobem uma sobre a outra, como no caso do limite, tá certo? Convergente, como nós falamos. Para fechar com chave de ouro isso aqui, só para te mostrar um exemplo fácil, tá? Para não esquecer. Os 3 movimentos de placas tectônicas. Vou fazer a linhazinha aqui, ó. 1 e 2. Pronto. Primeiro movimento, ó. Movimento 1. Pronto. Eu tenho placa A, eu tenho placa B. Primeiro movimento que eu chamo, placas se encontram, convergente. Primeiro movimento. Segundo movimento, ó, placa, ó, ficou um pouquinho torto, vou puxar aqui assim, pronto. Não, deixa eu corrigir aqui para ficar bonitinho, né? Ficar bonitinho igual a outro. Ó, placa A, eu vou fazer elas separadinhas, tá? Para ficar mais claro. Placa A, placa B. Aqui, ó, movimento oposto. Eu tenho limite divergente. Beleza? E por fim, ó, vamos lá. Placa A, placa B. Placa A aqui. Porque eu não apaguei. Deixa eu apagar bem aqui. Placa A aqui, placa B aqui. Sendo que na placa A sobe, a placa B desce. Eu tenho limite transformante ou conservativo. Belezinha? Então, ó, convergente, divergente, transformante. Se encontram, se separam, deslizam entre si em movimentos opostos. Suave, né? Não tem como errar. Vamos responder questões? Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro. Primeira questão. Quem foi o responsável pela teoria da deriva continental, gente? Foi Charles Darwin? Foi Isaac Newton? Foi Alfred Wegener? Foi Albert Einstein? Ou foi Galileu Galilei? Aqui,
Ambos são grandes cientistas, mas a gente sabe que quem propôs a teoria da deriva continental foi Sir, né, Alfred Wegener, alemão, que versa que os nossos continentes, que hoje estão separados em vários continentes, já estiveram há milhões de anos atrás em apenas um único continente que ele denominou de Pangeia. E devido às forças internas, essa Pangeia, ela se fragmentou, né, em vários continentes. Vou fazer aqui rápido aqui para a gente poder responder pelo menos mais um. Belezinha? Fácil, né? Vamos para a segunda questão? Ó, qual era o nome do supercontinente que, segundo a teoria da deriva continental, existia há milhões de anos? Acabamos de responder, né? Esse grande continente que Alfred Wegener denominou, ele foi chamado de Pantalassa, né? Desculpa, melhor dizer, oh, meu Deus, Pantalassa era o oceano, gente, desculpa, tá? Deixa eu apagar aqui. Cadê? Pronto, oh, desculpa, gente, só te testando, tá? O continente foi denominado de Pangeia, tá, gente? Pangeia era o continente, tá? E a Pantalassa, melhor dizendo, era o oceano, tá, galerinha? Tá fazendo a correção aí, só para ver se tu tá atento, tá bom? Então, o supercontinente foi denominado de Pangeia. Tranquilo, né? Então não tem mais como errar, aulinha show de bola. É isso aí, meu querido estudante, espero que tenha gostado. Tem muito mais coisa bacana pra gente discutir, pra gente conversar, beleza? Continua assistindo o estudo aí, um forte abraço e fui!